Meu coração fez uma pausa que durou uma eternidade, enquanto meus olhos cruzavam a rua, fixando-se nele parado na esquina, a luz da tarde incidindo de um jeito estranho que o banhava em uma aura quase irreal, e uma sensação súbita, cortante e completamente inesperada me atingiu no fundo da alma, como se eu tivesse acabado de reconhecer algo que meu cérebro insistia em dizer que era totalmente novo, uma peça perdida de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava faltando. Eu tinha saído para comprar algumas coisas. A lista de supermercado amassada na minha mão, o ritmo familiar da cidade ao redor, o zumbido do tráfego distante, o cheiro de asfalto quente misturado com o de folhas recém-cortadas de um jardim próximo. Um cenário tão comum quanto respirar. Mas naquele instante, tudo ao meu redor pareceu desaparecer, diminuir em importância diante da figura imóvel dele. Seus cabelos eram de um tom que o sol transformava em ouro velho, caindo de uma forma que me pareceu familiar, embora eu tivesse certeza absoluta de que nunca o tinha visto antes na vida. A maneira como ele se apoiava casualmente contra a parede de tijolos, observando o movimento da rua com uma expressão pensativa, transmitia uma quietude que, paradoxalmente, agitava tudo dentro de mim. Eu não conseguia desviar o olhar, mesmo que uma parte racional minha gritasse para que eu seguisse em frente, para que não ficasse ali parada parecendo uma tola, encarando um estranho. Mas a atração era magnética, quase violenta em sua intensidade, uma força invisível me puxando naquela direção. Não era apenas curiosidade, era algo mais profundo, um eco distante de um sentimento que eu pensei ter enterrado há muito tempo, sob camadas de tempo e resiliência forçada. Ele, por sua vez, levantou a cabeça lentamente, como se sentisse meu olhar, e nossos olhos se encontraram através da pequena multidão e dos carros que passavam. O contato foi breve, mas intenso, e naquele instante fugaz, o mundo pareceu prender a respiração comigo. Não havia reconhecimento explícito em seus olhos, apenas uma surpresa contida, talvez uma faísca de curiosidade recíproca. Mas para mim, foi como ser atingida por um raio, uma carga elétrica percorrendo meu corpo da cabeça aos pés, deixando um formigamento persistente nas pontas dos meus dedos. Eu senti minhas bochechas esquentarem e tive que me forçar a quebrar o contato visual, virando o rosto abruptamente, o coração batendo descontroladamente no peito como um pássaro aprisionado. Continuei andando, os passos ligeiramente trôpegos, a lista de supermercado agora esquecida na mão trêmula, a imagem dele gravada a fogo na minha mente. O cheiro do asfalto e das folhas parecia mais vívido agora. Os sons da cidade mais altos, como se meus sentidos tivessem sido aguçados por aquele encontro inesperado. Eu me perguntava quem ele era, de onde viera, e por que a simples presença, dele havia sido capaz de perturbar a calma que eu tanto me esforcei para alcançar. Havia algo nele, uma essência, que me lembrava. De quê? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Uma semente de mistério plantada na minha mente, prometendo florescer em algo complexo e talvez doloroso. Eu sabia, com uma certeza que desafiava, a lógica que aquele breve instante na esquina não seria o fim, mas apenas o começo de algo que eu ainda não conseguia nomear, uma melodia familiar tocando em um ritmo desconhecido, e eu estava, de repente, ansiosa e aterrorizada para ouvir o resto da canção. A rotina monótona havia sido quebrada, substituída por uma expectativa febril, um anseio por descobrir por que aquele estranho parecia tão intimamente ligado à minha própria história, mesmo que eu não fizesse a menor ideia de quem ele realmente era. O restante daquela tarde foi um borrão de pensamentos desconexos, a imagem daquele estranho se sobrepondo a tudo, uma figura intrusa na paisagem familiar da minha mente. Voltei para casa com a sacola de supermercado ainda meio vazia, a lista esquecida em algum bolso, sentindo-me estranhamente deslocada, como se o chão sob meus pés tivesse mudado de repente. A quietude do meu apartamento,
antes um refúgio bem-vindo, parecia agora vazia, ecoando a agitação que ele havia despertado em mim. Eu tentei me distrair, ligando a televisão em um canal qualquer, folheando um livro, mas nada conseguia prender minha atenção por mais de alguns minutos antes que meus pensamentos voltassem para a esquina onde o vi, para o jeito que a luz o contornava, para aquele instante em que nossos olhos se encontraram. Havia algo nele, uma profundidade nos olhos, um leve contorno nos lábios quando ele quase sorriu de volta, que parecia chamar por uma memória que não existia, um eco de um toque ou de uma voz que eu não conseguia localizar. Nos dias seguintes, a sensação persistiu, uma melodia que eu não conseguia tirar da cabeça. A cada rua que virava, eu sentia uma expectativa boba de vê-lo de novo. Foi na quarta-feira, durante o almoço, que aconteceu. Eu estava sentada sozinha em uma pequena lanchonete perto do meu trabalho. O vapor do café quente embaçando meus óculos, observando a chuva fina que começava a cair lá fora, quando a porta se abriu e ele entrou. O ar pareceu vibrar novamente. Ele não me viu de imediato, pedindo algo no balcão. O jeito despreocupado com que tirava o excesso de umidade do cabelo era familiar de uma maneira que me deixava perturbada. Meu coração disparou, o mesmo ritmo frenético daquele primeiro encontro. Observei cada movimento seu, a forma como ele pegava o copo de café, o leve inclinar da cabeça ao ouvir algo que a atendente dizia. Tudo parecia certo e, ao mesmo tempo, completamente novo. Quando ele se virou para procurar um lugar, nossos olhares se cruzaram pela segunda vez. Desta vez, ele sustentou o olhar por um momento mais longo e um sorriso genuíno e gentil se abriu em seu rosto, um sorriso que enviou uma onda de calor pelo meu corpo. Ele veio em minha direção e, por um segundo, temi que ele fosse falar algo, quebrar a aura de mistério que o envolvia. Mas ele apenas pegou um guardanapo de uma mesa vazia próxima à minha e acenou levemente com a cabeça antes de se sentar algumas mesas adiante. Foi um gesto simples, mas significativo. Uma pequena interação que confirmou que a conexão que senti não era unilateral, ou pelo menos que eu não era invisível para ele. Eu me peguei sorrindo de volta, um sorriso bobo e involuntário que não dava há muito tempo, sentindo uma leveza estranha no peito, misturada à confusão persistente sobre quem ele era e por que ele me afetava tanto. A lanchonete barulhenta, o cheiro de fritura e café, a chuva lá fora, tudo formava o pano de fundo para a simples e profunda perturbação que aquele homem causava na minha vida, despertando algo que eu não sabia que ainda existia dentro de mim, um anseio por uma proximidade que ele, um total estranho, parecia prometer sem dizer uma única palavra. Aquele sorriso na lanchonete ficou comigo por dias, reaparecendo nos momentos mais inesperados, um lembrete constante da perturbação deliciosa que ele havia trazido para minha vida. Eu me pegava sorrindo para o nada, revivendo o breve encontro, tentando decifrar o que havia nele que me parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão novo e emocionante. A curiosidade inicial havia se transformado em algo mais forte, um desejo crescente de saber mais sobre aquele homem misterioso que conseguia me tirar da minha bolha de monotonia com um simples olhar. Eu comecei a mudar meus hábitos discretamente, escolhendo caminhos diferentes para o trabalho, frequentando a lanchonete em horários variados, na esperança boba de cruzar com ele novamente. Não era um plano elaborado, apenas uma inclinação irresistível, um impulso que parecia vir de uma parte de mim que eu havia esquecido que existia. Cada dia sem vê-lo era um pequeno desapontamento. Cada vislumbre potencial de uma figura parecida ao longe fazia meu coração acelerar, apenas para desacelerar quando percebia que não era ele. Eu estava caçando um fantasma do presente, alguém que era real e tangível, mas cuja essência parecia evocar um passado que eu não conseguia acessar. Foi em uma galeria de arte no centro da cidade, em uma noite de quinta-feira chuvosa, que o destino, ou talvez minha persistência silenciosa, agiu novamente.
Eu estava olhando distraidamente para um quadro abstrato que parecia refletir o caos da minha própria mente, quando senti a mesma presença inconfundível. Virei-me e lá estava ele, a poucos metros de distância, observando uma escultura com uma intensidade que me fez prender a respiração. Desta vez, ele notou minha presença quase instantaneamente. Um reconhecimento passou por seus olhos. O mesmo tipo de surpresa contida do primeiro encontro, rapidamente seguido por aquele sorriso que eu já estava começando a ansiar. Ele se aproximou lentamente e pela primeira vez ouvi sua voz. Era grave, suave, com uma leve rouquidão que soou estranhamente como música para meus ouvidos. E ele disse algo simples sobre a escultura, uma observação banal que, vinda dele, pareceu incrivelmente perspicente e interessante. Eu respondi, minha voz um pouco trêmula, sentindo aquela eletricidade entre nós mais forte do que nunca. Conversamos por alguns minutos ali mesmo, no meio da galeria, sobre a arte, sobre a cidade, sobre coisas leves e superficiais, mas cada palavra trocada parecia carregar um peso invisível, uma promessa tácita de algo mais profundo. Ele se apresentou. Seu nome era algo que eu senti que deveria saber, mas que chegou aos meus ouvidos como uma novidade bem-vinda. Eu disse meu nome, Elowen, e ele repetiu. O som do meu nome em seus lábios enviando outro arrepio por mim. Não houve menção ao nosso breve encontro anterior, apenas a sensação de dois estranhos se conhecendo pela primeira vez. Mas para mim, parecia que estávamos apenas retomando uma conversa que havia sido interrompida séculos atrás. Quando ele teve que ir, houve uma hesitação mútua, um momento de silêncio carregado antes que ele se despedisse com um olhar que prometia um futuro. E enquanto ele se afastava, deixando-me ali no meio da galeria com o coração acelerado e a mente a mil, eu soube. Eu sabia que, quem quer que ele fosse, eu estava me apaixonando por ele. De novo, sem a menor ideia do porquê ou de quem ele realmente era para mim. O ato 1 estava completo. O encontro na galeria foi o catalisador que transformou a curiosidade em algo tangível, abrindo as portas para que ele, com seu sorriso enigmático e voz suave, entrasse de vez na minha vida. Trocamos números de telefone. Naquela noite, um gesto simples e moderno que selou o acordo tácito de que queríamos nos conhecer melhor. As primeiras mensagens eram hesitantes, depois mais frequentes, cheias de brincadeiras leves e descobertas mútuas que pareciam surpreendentemente fáceis, como se estivéssemos retomando uma conversa que nunca realmente parou. Ele sugeriu um café no fim de semana, e eu aceitei sem hesitar, sentindo uma empolgação que eu não permitia a mim mesma sentir há muito tempo. Cada encontro subsequente, fosse para um brunch, em um café aconchegante com vista para uma rua movimentada, uma caminhada despretensiosa por um parque ensolarado onde as crianças riam e os cachorros corriam, ou um jantar em um lugar barulhento e vibrante, solidificava a sensação de que ele não era apenas um estranho interessante, mas alguém com quem eu me conectava em um nível que ia além da superfície. Havia uma facilidade na presença dele, um conforto silencioso, mesmo nos momentos de pausa na conversa, como se estivéssemos falando uma língua que só nós dois entendíamos. Eu aprendia sobre seus gostos em música, sobre seu trabalho, que ele descrevia com uma paixão contida que me encantava, sobre pequenos hábitos dele que me faziam sorrir. E a cada nova descoberta, a sensação de familiaridade crescia, não de uma forma que me assustasse mais, mas de um jeito que me aquecia por dentro, como um calor que se espalhava lentamente. Ele tinha um jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando que me parecia tão... Eu não conseguia encontrar a palavra certa. E o som da risada dele, um som rouco e genuíno, desbloqueava algo em mim que eu achava que estava permanentemente trancado. Eu me pegava revelando detalhes da minha vida,
dos meus medos, dos meus sonhos, com uma abertura que me surpreendia. Era como se eu o conhecesse há anos, confidenciando coisas que eu guardava para mim mesma, e ele ouvia com uma atenção genuína, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente se importava. As semanas se transformaram em meses, e a atração inicial deu lugar a um carinho profundo, a um desejo de estar perto dele, de compartilhar meus dias, os bons e os ruins. As manhãs pareciam mais brilhantes sabendo que eu poderia receber uma mensagem dele, as noites mais tranquilas depois de ouvir sua voz ao telefone. Eu estava me apaixonando. Não havia dúvida em meu coração. Era um sentimento novo, fresco e, ao mesmo tempo, estranhamente reciclado, como se as bases já estivessem lá, apenas esperando por ele para reconstruir algo belo sobre elas. A ironia de tudo isso escapava completamente à minha compreensão naquele momento. Eu estava simplesmente vivendo a sua experiência, de me apaixonar por um homem que parecia perfeito para mim, que me fazia feliz de uma maneira que eu havia esquecido ser possível. Era o início de algo real e poderoso. Uma nova história de amor se desenrolando sob o sol da Califórnia, ou as luzes de Nova York, ou em qualquer lugar que estivéssemos, e a antiga história, a que ele fazia parte sem que eu soubesse, permanecia, uma memória dolorida e distante, totalmente desconectada da felicidade presente que ele me proporcionava. O ato 2 havia começado, impulsionado pela força irresistível de um sentimento redescoberto no anonimato. À medida que os meses avançavam e o nosso relacionamento se aprofundava, ele se tornou o centro do meu mundo, o ponto de ancoragem em uma realidade que, por muito tempo, pareceu flutuar sem rumo. Construímos rotinas juntos, pequenos rituais que pertenciam só a nós. As manhãs de domingo, preguiçosas com panquecas e café forte, as noites de cinema no sofá aconchegante, as caminhadas silenciosas ao entardecer por ruas arborizadas onde as luzes dos postes começavam a brilhar. Eu me sentia completamente à vontade com ele, uma facilidade que eu nunca pensei que encontraria de novo. Compartilhávamos risadas, silêncios confortáveis, e a intimidade que crescia entre nós parecia a coisa mais natural do mundo, como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Era um amor calmo, profundo, construído sobre a base sólida de respeito e carinho mútuo, e eu me entregava a ele sem reservas, feliz por finalmente ter encontrado o meu lugar. No entanto, por baixo da superfície tranquila da nossa felicidade, uma corrente subterrânea persistia, uma sensação incômoda de que algo estava faltando. Uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. Às vezes, um gesto dele, a forma como ele dobrava a manga da camisa, o jeito que franania a testa quando estava concentrado, ou uma frase solta que ele dizia sem pensar, me atingia com uma onda de familiaridade tão forte que eu quase ofegava. Era como se eu estivesse ouvindo um eco de uma vida passada, um sussurro de algo que eu conhecia intimamente, mas não conseguia lembrar onde ou quando. Eu tentava ignorar, atribuindo a coincidências ou à força da nossa conexão presente, mas a sensação voltava, sutil e insistente. Uma vez, estávamos em um antiquário charmoso em uma cidade vizinha, e ele parou diante de um objeto antigo, um pequeno bibelô de porcelana com um desenho particular. Ele o pegou com uma delicadeza inesperada e disse, mais para si mesmo, do que para mim, eu me lembro disso. O comentário passou quase despercebido, mas a forma como ele disse, a melancolia fugaz em seu olhar, ressoou em mim de uma maneira estranha e perturbadora, despertando uma sensação de perda que eu não conseguia associar àquele momento ou a ele. Comecei a prestar mais atenção, observando-o em busca de pistas, não porque desconfiasse dele, mas porque sentia que havia uma parte da história dele, ou da nossa, que estava escondida, pairando na periferia da minha consciência. Perguntei casualmente sobre o passado dele, sobre sua família, sua infância, mas ele respondia de forma geral e sem se aprofundar muito, o que na época eu atribuía
a sua natureza reservada. Mas agora, com a frequência crescente dos ecos, a hesitação dele parecia mais significativa. Era como se ele estivesse protegendo algo, ou talvez apenas evitando reabrir velhas feridas. A alegria do presente estava, aos poucos, sendo tingida por essa sombra de mistério e a familiaridade inexplicável, criando uma tensão silenciosa que apenas eu parecia sentir plenamente. Eu o amava profundamente. Este homem com quem eu estava construindo uma nova vida, mas a persistente sensação de que eu o conhecia de um jeito que meu presente não explicava, estava começando a corroer a borda da minha felicidade, empurrando-me suavemente em direção a uma verdade que eu ainda não conseguia conceber. O ato 2, em seu meio, estava se tornando uma dança delicada entre a entrega ao amor presente e a inquietação sobre um passado esquecido, um passado que parecia cada vez mais determinado a se fazer presente. A sensação de familiaridade, não, era mais uma corrente subterrânea suave, mais uma maré crescente que ameaçava me afogar, tornando os momentos de paz em nossa rotina cada vez mais difíceis de manter. Eu o amava, com uma intensidade que me pegava de surpresa todos os dias, mas a estranha desconexão entre a profundidade do meu sentimento presente e a total ausência de uma história compartilhada antes de poucos meses atrás me corroía por dentro. Comecei a prestar atenção a detalhes que antes passavam despercebidos, pequenos objetos em seu apartamento, histórias que ele contava sobre lugares que visitou ou pessoas que conheceu, procurando por qualquer coisa, qualquer migalha, que pudesse explicar por que ele parecia preencher um espaço em mim que existia muito antes de o conhecer. Era uma busca silenciosa e solitária, que eu mantinha escondida dele, temendo que ele pensasse que eu era paranoica ou que não estava satisfeita com o que tínhamos. Mas a necessidade de entender era mais forte que o medo. Aquela estranha familiaridade era um enigma que eu precisava desesperadamente resolver. O ponto de ruptura veio em um sábado chuvoso. Estávamos em seu apartamento, refugiados do mau tempo, e ele estava procurando por um livro antigo em uma caixa no fundo do armário. Ele pediu que eu o ajudasse, e enquanto remexia entre papéis empoeirados e objetos esquecidos, meus dedos tocaram em algo frio e metálico. Retirei um pequeno objeto, um chaveiro de prata desgastado, com um formato irregular que eu reconheceria em qualquer lugar. Era o chaveiro que eu tinha mandado fazer anos atrás, com as iniciais entrelaçadas, as minhas e as dele. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro sôfrego. Minhas mãos tremiam enquanto o segurava. Meus olhos fixos nas letras gravadas, perfeitamente ciente de que as iniciais ali eram as minhas e as do homem que eu havia amado antes, o homem que eu pensei ter perdido para sempre. Levantei o olhar lentamente para ele, que estava do outro lado da caixa, alheio à minha descoberta, ainda buscando seu livro. O mundo pareceu girar, os sons ao meu redor se distorceram, e as memórias antes fragmentadas e inatingíveis começaram a jorrar. Imagens de um passado compartilhado, risadas, promessas, dor, tudo colidindo com a realidade presente do homem que eu amava agora, parado a poucos metros de mim. Era ele, sempre foi ele. O homem por quem eu me apaixonara de novo, com quem eu havia construído uma nova vida, era o mesmo homem que eu pensei ter deixado para trás em outra existência. O sem saber se desfez em um instante brutal, substituído por uma enxurrada de choque, confusão e uma dor lancinante misturada com a profundidade avassaladora do amor que eu sentia naquele exato momento por quem ele era agora. O chaveiro caiu da minha mão trêmula, batendo no chão com um som metálico que pareceu ecoar no silêncio repentino. Ele levantou a cabeça, percebendo que algo estava errado, a expressão de busca em seu rosto dando lugar à preocupação quando viu a palidez do meu rosto e meus olhos arregalados fixos nele, e então, seguindo meu olhar para o objeto caído no chão,
Seu próprio rosto empalideceu, a compreensão amanhecendo em seus olhos. E naquele instante, o segredo estava revelado, a verdade inquestionável pairando no ar pesado entre nós, pronta para determinar o futuro de tudo o que havíamos construído no presente. O ato 2 culminava aqui, no momento da terrível e maravilhosa descoberta, o ponto de virada que reescrevia a história da nossa nova e, ao mesmo tempo antiga, conexão. O silêncio quebrou-se com a voz dele, hesitante no início, depois ganhando uma cadência dolorida enquanto ele começava a falar, a verdade sendo desfiada em palavras que pareciam pesadas e cheias de arrependimento. Eu o ouvia, ainda paralisada pelo choque, meus olhos fixos em seu rosto, que parecia uma tela onde todas as emoções conflitantes, a dor do passado, o medo da perda presente, a esperança tênue, estavam pintadas. Ele contou sua versão dos acontecimentos que nos separaram anos atrás. Uma história que eu só conhecia pela metade, revelando profundidades de sofrimento e circunstâncias complexas que o haviam levado a desaparecer, a crer que me afastar, a me deixar seguir em frente sem ele, era a única opção, por mais que isso o destruísse. Ele falou sobre o peso da decisão, sobre como ele próprio se perdeu por um tempo, sobre a luta para reconstruir sua vida em outro lugar, carregando o fardo invisível do nosso passado. E então ele chegou ao presente, a forma como me reencontrou por acaso, a minha aparente felicidade e paz que ele não queria perturbar. Mas como a atração ainda estava lá, forte e inegável, e ele não conseguiu evitar se aproximar, esperando talvez apenas ser um conhecido na minha nova vida. Enquanto as palavras dele flutuavam no ar, dolorosamente sinceras, eu lutava contra a enxurrada de emoções dentro de mim, a raiva pela omissão, a mágoa por ter sido mantida no escuro, a dor renovada pela perda que sofri. Tudo isso colidia com a compreensão das circunstâncias que ele enfrentou e, mais importante, com o amor profundo e muito real que eu sentia por ele agora. Eu o olhava e via não apenas o homem que partiu meu coração no passado, mas o homem gentil, atencioso e vulnerável que estava diante de mim, cujas qualidades eu havia redescoberto e amado novamente, independentemente de quem ele fosse. Era um paradoxo cruel e lindo. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, não apenas de tristeza, mas da complexidade esmagadora do momento. Era ele, Liam, meu primeiro amor, e ao mesmo tempo era ele, o homem por quem eu havia me apaixonado uma segunda vez, o homem com quem eu compartilhava a vida agora. As duas realidades se fundiram em uma, tornando impossível separar o passado do presente. Eu o interrompi, minha voz rouca pela emoção, não para acusar, mas para expressar a confusão, a dor de ter sido enganada, mesmo que suas razões fossem complexas, mas também a verdade inegável dos meus sentimentos atuais. Eu disse a ele sobre a estranha familiaridade, sobre a sensação de estar sendo puxada para ele de uma forma que eu não conseguia explicar, sobre como era fácil e natural estar com ele, sobre como eu me apaixonei pelo homem que ele se tornou, sem saber quem ele era antes. As palavras saíram em um jorro, uma mistura de dor e confissão, a vulnerabilidade nua do meu coração exposta. Ele ouvia, com os olhos cheios de uma dor espelhada, e naquele momento, naquele espaço carregado entre nós, eu percebi que, apesar de tudo, apesar do segredo, apesar da história que nos separou e nos uniu de novo de forma tão tortuosa, o sentimento que me ligava a ele era inegável. A explicação dele, embora dolorosa de ouvir, abriu uma fresta para a possibilidade de cura, colocando o peso do nosso futuro nas mãos da nossa capacidade de perdoar o passado e abraçar o amor, que renasceu contra todas as probabilidades. O ato 3, em seu meio, era a arena onde a verdade era confrontada, e a real batalha pelo amor, aquela que transcendia a memória e o tempo, estava sendo travada, com a vulnerabilidade como a única arma. O tempo se esticou e se contraiu depois que,
As palavras cessaram, deixando para trás o peso bruto da verdade no espaço, antes preenchido apenas pela intimidade do nosso amor redescoberto. Ficamos ali, no silêncio carregado, a história do nosso passado pairando como uma névoa densa, a dor e a surpresa ainda frescas em minha mente, misturando-se ao sentimento avassalador que eu nutria por ele no presente. Meu coração estava em pedaços, mas, paradoxalmente, também parecia mais inteiro do que nunca, ciente da complexidade daquele homem que eu amei 2 vezes em 2 vidas diferentes que acabaram sendo a mesma. Eu o olhei de novo, realmente olhei, e vi além da mágoa, além do segredo, e encontrei a sinceridade em seus olhos, o arrependimento genuíno e, acima de tudo, o amor que eu sabia que ele sentia por mim, tanto no passado quanto agora. Era um amor que havia encontrado um caminho de volta para mim, contra todas as probabilidades, superando a distância, o tempo e até mesmo a minha própria falta de memória. A ironia da situação era profunda. Eu me apaixonei por ele de novo, sem saber quem ele era, provando que a conexão entre nós ia além da lembrança, além das circunstâncias. A decisão não foi fácil ou instantânea. A dor da omissão era real, uma ferida que precisaria de tempo para cicatrizar. Mas enquanto eu processava tudo o que ele disse, tudo o que eu senti e tudo o que nós construímos juntos nas últimas semanas e meses, percebi que o amor que nos unia no presente era poderoso, honesto em sua manifestação atual. E era sobre esse amor que precisávamos focar. O passado existia, sim, com suas dores e segredos, mas ele não definia quem éramos agora. Liam, o homem que eu redescobri, era essa pessoa que me fazia feliz, que me entendia sem palavras, que preenchia minha vida de luz de uma forma que eu não achei que fosse possível novamente. E eu o amava, não apenas pela memória nostálgica do que fomos, mas por quem ele era neste exato momento, parado diante de mim, vulnerável e real. Eu me movia em direção a ele, diminuindo a distância física que o choque havia criado. Levantei a mão e toquei seu rosto, sentindo a textura familiar da sua pele, o calor que emanava dele. Seus olhos se fecharam por um instante ao meu toque, e eu soube que ele sentia a mesma coisa. A mistura de alívio e apreensão, a esperança cautelosa. Nós temos muito a conversar, eu disse, minha voz ainda trêmula, mas agora com uma nova força. Muito a curar. Mas eu te amo, Liam. A segunda vez que eu disse seu nome em voz alta depois de tanto tempo, e a segunda vez que disse que o amava, mas desta vez, ciente de toda a história, de todas as camadas. Seus olhos se abriram, cheios de lágrimas, e ele me puxou para um abraço, apertado, um abraço que continha anos de saudade, arrependimento e amor. Não era um final mágico onde todas as feridas desapareciam instantaneamente, mas era um começo. Um começo para reconstruir, para confiar de novo, para amar com a complexidade e a riqueza que nossa história única nos deu. O amor venceu de fato, não porque apagou o passado, mas porque foi forte o suficiente para sobreviver a ele, para florescer novamente na cegueira da redescoberta e encontrar seu caminho de volta para casa, provando que algumas conexões são eternas, esperando apenas o momento certo para se manifestar sem saber, até que a verdade as fortaleça ainda mais. O ato 3 se encerrava com um abraço, um compromisso e a certeza de que a nossa história estava apenas começando a ser escrita de verdade, com todas as suas páginas, antigas e novas, finalmente reunidas. Alguns meses se passaram desde a tarde, chuvosa em que o chaveiro de prata desvendou o segredo. Meses esses repletos de conversas difíceis, lágrimas e um esforço consciente de ambos os lados para navegar pelas águas turbulentas que a verdade havia agitado. Não foi fácil. A mágoa pela omissão persistiu por um tempo, uma sombra entre nós, e houve momentos de dúvida, questionamento sobre se o amor que havíamos redescoberto
poderia realmente suportar o peso do passado que Liam carregou sozinho e que eu, por tanto tempo, enterrei sob camadas de amnésia emocional. Mas em cada conversa honesta, em cada momento de vulnerabilidade compartilhada, encontrávamos um ao outro de novo. E a força do nosso vínculo presente se mostrava mais resiliente do que qualquer dor que a história pudesse infligir. Falamos sobre o que aconteceu depois que nos separamos, sobre as vidas que vivemos um sem o outro, sobre os motivos que o levaram a escolher o silêncio. E ao ouvir sua história completa, com todas as suas nuances e sofrimentos, a mágoa deu lugar a uma compreensão mais profunda, e o perdão, antes uma possibilidade distante, tornou-se uma realidade palpável, um presente que dávamos um ao outro todos os dias. Nossa rotina voltou, mas tingida por uma nova camada de significado. Os gestos familiares agora carregavam o peso da memória e do reconhecimento. O jeito que ele dobrava a manga da camisa não era mais apenas familiar, era uma lembrança terna dos verões que passamos juntos anos atrás. O som da risada dele evocava tanto a alegria do presente quanto a nostalgia suave dos tempos passados. O amor que senti por ele, sem saber, se fundiu com o amor que eu sentia por ele antes, criando um sentimento mais rico, mais completo, que abarcava toda a nossa história, com suas luzes e sombras. O chaveiro de prata, antes um símbolo de segredo e dor, agora ficava em nossa mesinha de cabeceira, um lembrete silencioso da jornada sinuosa que nosso amor percorreu para encontrar seu caminho de volta para casa. Ele não era mais apenas o homem por quem eu me apaixonei de novo. Ele era Liam, meu Liam, o único homem que eu parecia destinada a amar, não uma, mas 2 vezes nesta vida. Hoje, sentados juntos no sofá, o silêncio entre nós não é de mistério ou segredo, mas de conforto e aceitação mútua. O sol da tarde entra pela janela, iluminando a poeira suspensa no ar e o contorno familiar do seu rosto. Eu pego a mão dele e ele aperta a minha de volta, um gesto simples que sela um entendimento profundo. A jornada foi longa e inesperada, cheia de curvas e desvios que eu nunca previ quando saí para comprar café naquela manhã. Mas olhando para trás, para tudo o que passamos, para a forma estranha e maravilhosa como o destino nos trouxe de volta um para o outro, eu sei, com uma certeza que permeia cada célula do meu ser, que o amor realmente venceu. Venceu o tempo, a distância, o segredo e até mesmo a perda de memória. Ele venceu porque era real, era resiliente e porque tínhamos a coragem de escolhê-lo, não uma, mas 2 vezes. E essa segunda chance, com a bagagem do passado e a promessa do futuro, parecia ainda mais preciosa por ter sido encontrada, perdida e encontrada novamente, provando que algumas histórias de amor são fortes o suficiente para reescrever seu próprio começo.